Imagine um brasileiro comum, alguém como eu ou você, que decide buscar uma vida melhor lá fora. Ele ouve falar de uma oportunidade de trabalho na Ásia, um lugar distante, cheio de promessas. A ideia parece boa, ganhar dinheiro, conhecer o mundo. Mas o que ele não sabia é que ele estava prestes a cair em uma armadilha terrível. Esse é o começo de uma história real que aconteceu em Mianmar, um país que muitos nem sabem onde fica. Lá, esse brasileiro acabou preso em uma situação que parece coisa de filme de terror. Não era um emprego qualquer, era escravidão moderna. Ele foi enganado por promessas falsas e viu sua liberdade desaparecer em um piscar de olhos. Homens poderosos que lucraram com o sofrimento alheio, controlaram tudo. A vida dele virou um pesadelo e escapar parecia impossível. O sonho de uma vida melhor se transformou em dias de medo e desespero. Essa cara não estava sozinha nessa. Outros brasileiros e pessoas de vários países caíram na mesma cilada. Eles foram levados para Mianmar com a desculpa de um trabalho honesto, mas, chegando lá, a realidade era outra. O lugar parecia mais um campo de prisioneiros do que um emprego. Cercados por seguranças armadas, eles não tinham como fugir. As famílias, aqui no Brasil, ficaram sem notícias, imaginando o pior. Enquanto isso, os chefes do esquema enchiam os bolsos explorando essa gente. Era um negócio cruel, bem organizado, que levava a esperança das pessoas como isca. O brasileiro da nossa história só queria sustentar a família, mas acabou virando refém. A distância do Brasil tornava tudo ainda mais difícil. O que acontecia lá dentro era de arrepiar. Eles eram obrigados a trabalhar sem parar, quase como máquinas. Dormiam um pouco, comiam mal e viviam sob ameaças constantes. Quem tentou reclamar ou escapar levou castigos pesados. Alguns dizem que viam colegas sendo espancados, outros até sumiam sem explicação. O calor sufocante de Mianmar e as condições precárias deixaram o corpo exausto. Mas o pior não era só físico, era psicológico. A sensação de estar preso, sem saída, destruirá qualquer esperança. Nosso brasileiro segurava firme, mas o medo de nunca voltar para casa crescia a cada dia. O trabalho exigiu que ele não parecesse algo normal. Dizem que estavam ligados a golpes online, tipo aqueles esquemas de internet que enganam as pessoas do mundo fora. Ele e os outros tinham que seguir ordens sem questionar, criando mensagens falsas ou enganando vítimas pela rede. Tudo isso sob pressão, com metas absurdas para cumprir. Se não batessem o número, as consequências eram duras. Era um ciclo sem fim: trabalhar, apanhar, dormir mal e começar de novo. Ele, que saiu do Brasil sonhando com um futuro, agora ajudava a destruir a vida de outros sem querer. A ironia disso tudo era cruel demais. Enquanto isso, ninguém sabia ao certo onde ele estava. Mianmar não é exatamente um lugar que aparece no mapa todo dia. Fica escondido entre montanhas e florestas, longe dos olhos do mundo. As autoridades locais muitas vezes fingiam que não viam nada. O esquema era protegido por pessoas influentes, o que tornava o resgate quase impossível. O brasileiro tentou mandar sinais, qualquer coisa para alguém perceber, mas a comunicação estava bloqueada. Preso naquele canto perdido, ele se sentiu esquecido. A família dele, desesperada, não tinha nem ideia de como ajudar. A vida naquele lugar era um teste de resistência. O calor batia forte, a comida era pouca e a água, suja. As doenças se espalhavam rapidamente entre os trabalhadores. Quem adoecia não recebeu cuidado, só mais pressão para continuar. Nosso brasileiro viu gente desmaiando do seu lado, mas tinha que seguir em frente. Os chefes não ligavam para nada além do lucro. A cada dia, ele se perguntava como tinha caído nessa. A saudade de casa apertava, mas o medo de nunca sair dali era maior. Era como viver um filme de sobrevivência, só que real.
Aos poucos, ele começou a perceber como o esquema funcionava. Tudo foi planejado para manter as vítimas presas. Primeiro, eles chegaram com passaportes, que logo foram tomados pelos chefes. Sem documentos, ninguém está em lugar nenhum. Depois vinham as dívidas. Cobravam por comida, dormitório, até pelo transporte para chegar lá. Era uma prisão disfarçada de emprego. O brasileiro entendeu que, mesmo que tentasse fugir, não tinha para onde ir sem dinheiro ou ajuda. As florestas ao redor eram um labirinto e as seguranças implacáveis. Ele precisava de um plano, mas sozinho era difícil. Outros que estavam com ele contavam histórias semelhantes. Tinham vindo de lugares pobres, sonhando com uma chance, mas ali todos eram iguais, escravos de um sistema cruel. Alguns já tinham desistido, aceitando o destino. Nosso brasileiro, não. Ele pensou na família, nos amigos, no Brasil. Cada lembrança era um motivo para não ceder. À noite, sem silêncio, ele tentava bolar uma saída. Talvez alguém de fora pudesse ajudar, mas como? A esperança era pequena, mas era tudo o que ele tinha. O tempo passava e as coisas só pioravam. Os chefes apertaram o cerco querendo mais resultados. Quem não rendia era descartado e ninguém sabia para onde eu estava. O brasileiro ouvia barcos de corpos jogados na selva, mas não dava para confirmar. O medo virou rotina, mas ele seguiu lutando por dentro. A vontade de viver e voltar para casa o mantinha de pé. Ele sabia que, se desistisse, ninguém contaria sua história. Precisava resistir, nem que fosse por um milagre. Então, depois de meses naquele inferno, uma luz apareceu. Não vou contar o final agora, porque essa história merece ser acompanhada até o fim. Esse brasileiro preso em Myanmar é um exemplo de força, mas também um alerta. Quantos outros danos estão assim, bem debaixo dos nossos narizes? Se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos juntos trazer mais casos como esse para a luz, para que ninguém mais passe por esse pesadelo. Compartilha com quem precisa ouvir e vem comigo nessa jornada.